uma das coisas que falam é que depois de velho, diz, pô, mas o João tá meio louco, tal. O cara resolveu estudar filosofia, e na filosofia, um dos caras que primeiro buscou as causas primeiras foi Aristóteles, né? Que ele queria investigar da onde as coisas vêm. E aí achei por bem iniciar esse talk de hoje falando um pouquinho da PLDA e da onde as coisas vêm. Então, rapidamente vou falar da minha carreira. Eu passo, então, anos trabalhando numa grande multinacional de consumo de massa, que é a Souza Cruz, até ser head de inteligência de mercado, que me deu uma boa base analítica. Saio de lá, vou para shopping center, cuido então de um negócio e ali conheci a Panvel, comecei a me relacionar com eles, recebi um convite para ser diretor da Panvel. E depois da Panvel monto a PLDA há 10 anos. Né? E a Panvel me trouxe muitos aprendizados e foi por onde nasceu a PLDA. A PLDA nasceu colocando algumas lojas da Panvel e o nosso convidado de hoje é um dos sócios de uma das famílias fundadoras da Panvel, Denis Pisato. Bem-vindo, Denis. Obrigado, João. Parabéns pelos 10 anos. Eu queria iniciar perguntando um pouquinho da tua trajetória, que eu acho que se confunde com a trajetória da Panvel. Se puder contar um pouquinho o histórico até chegar aos dias de hoje, né? E aí a gente segue o papo. Na verdade a Panvel se confunde de certa maneira, né? Porque quem criou a Panvel foi meu pai, né? Começou lá em 1967, tinham duas redes de farmácias que dominavam o mercado, a Panitz, que era Pisato Panitz Companhia Limitada, que a gente era sócio éramos sócios dos Motim, né? Do Júlio Motim e do Doca Motim, e a Drogarias Velgos, que tinha 23 lojas, tu vê, dominava o mercado com 36 lojas. E daí meu pai, ele sempre foi inovador e criou era farmácia e tinha um atacado também lá na Voluntários da Pátria. E ele criou a Dimed. Ele convidou a Velgos, né, que era concorrente, para fazer um negócio que era realmente disruptivo na época. Na época, se usava comprar dos laboratórios dos representantes de laboratórios. Então, vinham vários representantes e se comprava a linha deles. E o pai criou a Dimed, que significa distribuidora de medicamentos, e ela trabalhava de A a Z. Né? Então, todos os produtos eram vendidos pela distribuidora. Eles fizeram uma joint venture, na época não se chamava assim, né, que foi a Dimed, num galpão que a família Weber, que é o sócio do lado da Velgos, ele tinha ali na Gomes Jardim. E a Dimed foi um sucesso logo desde o início. Ela comprava dos laboratórios e vendia para Panitz, para Velgos e para todas as outras farmácias que queriam comprar. E então foi crescendo. Isso década de 60, né? De 67. Foi dia 21 de setembro de 67 que foi fundada a Dimed. Então, e disruptiva porque ela traz, ela uniu dois concorrentes, né? E criou um novo modelo de negócios. Então, 6 anos depois, se eu não me engano, é 19 de junho de 1973, como existia uma sintonia muito forte entre os sócios, tanto da Velgos quanto da Panitz, resolveram se fundir. Então criaram a Panvel. Pan de Panitz, Vel de Velgos. A Velgos, é interessante dizer que ela era uma sigla. Ela era composta por 6 famílias. Então, V de Vasco Azambuja, E de Elvanger, L de Lima, G de Goidanich, se eu não me engano, O de Otto Wolfgang Weber, que era o pai do Roberto Weber, Sim. Meu sócio. Então ela se tornou logo de início uma empresa multifamiliar. Então dizer que a história se confunde, na verdade eu peguei um pedaço, né, eu nasci em 67, é a terceira geração, porque os sócios na Panitz eram meu avô e o Júlio Motim, pai do Júlio Ricardo Motim e o Doca. Terceira geração. Terceira geração. Eu conto assim, pelo menos.
E aí, meu avô, é interessante dizer que ele era um de 7 irmãos. Meu bisavô veio da Itália em 1879. E ele teve 7 filhos e não tinha dinheiro para os 7 estudarem. Então só o primeiro que estudou. Meu avô não era o primeiro, ele com 12 anos de idade, ele saiu, de casa, em lombo de mula, vendendo chapéus. E se tornou mascate e foi fazendo sociedades. Entre essas sociedades ele fez com a Pânitz, né, então Pisato Pânitz Companhia Limitada. Eu entrei para a empresa em 1989. Com que idade tu tinha? Eu tinha 21. Eu recém tinha me formado em agronomia pela URGS e eu fui trabalhar na fazenda agropecuária Panvel, lá no Mato Grosso. Do grupo, né? É. Naquela época era comum diversificar, né? Foi uma época que meu pai até lembrava antes de morrer, ele diz assim, que a diversificação foi um período que todo mundo recomendava, as consultorias recomendavam a diversificação. Então nós tivemos corretora de seguros, posto de gasolina, Panvel Construções, tivemos vários negócios. Mas o negócio que realmente vingou e que dá certo até hoje é a Panvel, as farmácias, né? Então eu me formei agrônomo, fui para o Mato Grosso para ser gerente da agropecuária. Lá a gente criava gado e tínhamos um ranário, né? O pai gostava muito de ver o Globo Rural todos os domingos de Aquelas manhã. bolsas com pele de rã. Era isso que seduziu ele, né? Então ele criou o ranário e a gente se tornou o maior ranário do Brasil. Ele pensava que o primeiro produto seria a pele, como tu imaginou. Mas a pele a gente não conseguia vender, porque a pele a pele que era comercializada para artigos de luxo, né, era pele com um pé quadrado. E a rã, ela para ser comercialmente viável, a gente matava ela com 200 gramas, 250 gramas, e ela dava uma pelezinha assim. Então, vamos dizer, só permitia fazer recortes e não era então Sim. comercializável. Então, passamos a comercializar a carne de rã, que é uma proteína de excelente qualidade, né? Então, chegamos a produzir 36 toneladas de carne de rã por ano. Caramba. Bastante. E é uma criação toda diferente, né? Eu não tinha estudado na faculdade, mas ela é uma criação assim porque a rã é anfíbio. Sim. Então ela tem uma fase aquática e outra terrestre. E ela se transforma, tem a metamorfose e tal. Então eu passei 4 anos lá no Mato Grosso, lá em Rosário Oeste, que fica a 100 quilômetros de Cuiabá, mas na fazenda. E eu sempre tive muita aptidão para computadores, né? Então eu tinha lá na época o PC XT. Eu me lembro desse E PC XT, era o máximo esse. Era top na época, né? Aí eu comecei a fazer os controles no PC, daí eu fiz o meu primeiro sistema, que foi o CRP, controle de rebanho de pastos, e no final dos 4 anos eu voltei para Porto Alegre, mas eu tinha aprendido muito com essa questão da informática, né? Chamava na época de microinformática, né? Hoje chama de tecnologia da informação, era CPD. A Admed foi o primeiro computador privado do Rio Grande do Sul. Quando foi colocado o Barra 3, que era um computador IBM, ele só existia na URGS, no Banrisul, e o primeiro daí foi o da Admed. Mais um pioneirismo aí de o pai era bastante inovador, assim, inclusive com as rãs, né? Camarão, fez bastante negócio. E então, quando eu voltei para cá, ele viu o talento que eu tinha e ele tinha um problema sério com o CPD. Porque o CPD era uma sala gigante, maior do que essa daqui, com toda refrigerada. Na época não se usava ar-condicionado na empresa, nem nos carros tinha ar-condicionado. Mas, então o pessoal tinha feito ele tinha feito como que uma gangue, assim, onde a empresa dependia do CPD para tudo, né? Então eram altos salários, o pessoal muitos faziam corpo mole, outros eram bons, ficaram e tal.
Então, eu passei a ser o gerente de microinformática. Então, nós tínhamos o CPD e a microinformática. Aí, depois disso, fizemos migrações, RISC, Unix, banco de dados relacional e tal, várias migrações. E a gente tinha um problema real lá no ano 2000, que realmente nossos sistemas iam parar. Porque era só, tinha a O data, bug do milênio. a data 00, o computador interpretava como 1900, não como 2000. Então os sistemas se perdiam. Então eu fiz a última migração como gerente de TI, né, nos sistemas, entreguei, e aí eu já estava trabalhando há tempo em informática e pensei assim, poxa, será que é informática mesmo que eu quero? Porque sou formado agrônomo, não trabalhei mais. Na verdade, João, a gente usa aquilo que a gente aprende na base, tu usa para toda a vida e todas as situações. Então eu digo que eu uso agronomia até hoje em dia, mas eu estava trabalhando em TI. E é um curso absolutamente completo, né? Que vai desde a química do solo até a agrometeorologia. A gente gosta de dizer que ele realmente ele forma para várias outras coisas, né? Então eu resolvi tirar um período para pensar. Depois da passagem no ano 2000. 2000, Passou, fez um entreguei sabático. o sistema e fiz um sabático, não lembro se foi 3 meses, 4 meses, e eu fui para Santiago de Compostela. Na verdade, fui para Roncesvalles e comecei a caminhar e fiz o caminho de Santiago da Compostela com essa pergunta: o que eu vou fazer? E a pergunta me veio, e a resposta me veio à cabeça, e eu resolvi ficar na Panvel e crescer dentro da Panvel. Aí eu passei logo em seguida para diretor administrativo, diretor do atacado, que foi uma posição que eu fiquei até o final da minha vida executiva na Panvel, diretor comercial, fazia compras e tratava de toda a questão, subi para... Tá, já vou fazer perguntas específicas aí sobre as diretorias, mas eu entendi que tu passou por diversas diretorias e pegou um know-how gigante dentro do segmento farmacêutico. Mas para início da nossa conversa, depois desse panorama aí da tua entrada na Panvel, eu queria te perguntar em que momento que a Panvel começou a expandir com muito mais força. Isso é recente, né? Imagino... A gente começou, a gente fez o plano para expandir, foi no final do ano 2000 que nós fizemos o modelo de como ia ser. Então, na época, a gente criou um grupo de trabalho que se chamava Samurai. Era eu, o Júlio Neto, a Mariette, mais 2 pessoas, que então a gente pensava como ia ser a empresa no do futuro. futuro. E aí veio a questão da farmácia standalone, porque nós éramos uma grande rede de farmácias, com farmácias pequenas, elas tinham 100 metros, 120 metros, a maior tinha 150 metros. Então se imaginou que a farmácia ela deveria ser um destino, e não simplesmente uma passagem. Então, a partir dali, a escolha dos pontos foi fundamental, e o modelo que a gente tem hoje, né, com estacionamento e tal, foi idealizado naquela época. Ele foi sendo posto em prática com o decorrer do tempo. Quando tu entrou dentro da Panvel, esse modelo ele a gente já sabia que ele era um modelo vencedor e era assim que a gente ia prosperar. Tu tivesse vários inputs importantes, como sistematizar essa questão, né, João? Porque a escolha dos pontos, eu me lembro que no início a gente escolhia os pontos, ia o Júlio Ricardo, e a gente dizia, será que dá, será que não dá? Com alguns elementos que a gente tinha na época. Hoje o negócio é muito mais tecnológico. Analítico, né? Com dados. Então tem sistemas geodemográficos, né, que veem qual é o número de homens, qual é o número de mulheres, de jovens, de velhos, renda, classes sociais, entre outros fatores. E a gente escolhe, então, os pontos, a gente determina vai ser nesse entorno aqui e procura então, pontos que são disponíveis. Sempre de preferência uma esquina, né? E é gozado, João, porque o dono de farmácia gosta de esquina, né? Desde muito tempo, né? Então as esquinas sempre... Porque tu tem 2 fluxos, né, que se encontram.
de fluxos de pessoas. E se tu for ver, eu moro numa esquina e meus sócios também moram em esquina, né? Ninguém combinou isso aí, porque eu acho que é o hábito Boa. como é que é? O cachimbo e torta-boca, né? Mas uma coisa que é muito impressionante, e a gente fala muito, é que tem gente que vai à farmácia, mas quem vai na Panvel não diz eu vou na farmácia, eu vou na Panvel, né? Tamanho o investimento de marketing feito ao longo dos anos, a localização estratégica e a oferta diferenciada, né? Um posicionamento mais premium que a Panvel aprendeu a trabalhar e dominou o mercado, assim, neste posicionamento mais premium, né? E aí daqui a pouco vem a Raia, Droga Raia, né, de São Paulo, RD, a São João, que começou por um crescimento no interior e começa a chegar na capital. Como que a Panvel viu os concorrentes e ela, nesse momento, ela apostou ainda mais ainda no posicionamento dela, né, de saúde e beleza, né? Tá certo o que tu dissesse, né? A gente se posicionou como saúde e beleza. Depois se alargou um pouco para conveniências, mas esse posicionamento a gente tem muita segurança que ele é aquilo que a gente sabe fazer melhor. E a questão do atendimento para nós sempre foi fundamental. Então os fundadores da empresa sempre apostaram muito no atendimento. Então se tu fores ver as concorrentes, essas que tu citou, além de outras, elas não se posicionam dessa maneira tão forte como o atendimento, né? Como servir ao cliente, verificar o que ele realmente precisa e entregar. Então, os outros se posicionaram como venda de brinquedo, frios, carne, carvão, essas coisas assim. Então, a gente resolveu não fazer. Então, é uma escolha, né? Eu adoro estratégia, né? Então, strategy is about positioning. Então, estratégia é saber dizer não, né? É tu escolher, são os trade-offs, né? Então, a gente se posiciona dessa maneira e acredita que esse posicionamento para nós ele é muito bom, seguro, tanto que a Panvel cresce 15% ao ano já há décadas. Há muito tempo, né? A cada 3 anos ela dobra de tamanho. Uma coisa que é impressionante, hoje eu não sei exatamente os números, não vi o último relatório, mas imagino que seja perto de 20% até 25% o tamanho do digital, o e-commerce, né, dentro do grupo. E hoje é tida, né? Uma vez estava com o Júlio, visitamos a CVS lá nos Estados Unidos e eles mesmo impressionados com a força do digital da Panvel, né, que me chamou muito a atenção. Pô, uma empresa gigante, que nem a CVS, sabendo no detalhe o que estava acontecendo aqui no sul do Brasil, né, não só sul, São Paulo para baixo, mas com conhecimento do digital, né, de tudo que estava acontecendo. E sem dúvida, a Panvel hoje eu acho que é referência para muitas empresas na parte do digital, e-commerce, Alô Panvel, toda essa área. Mas eu sempre digo, né, isso talvez seja o front-end, né, porque para isso funcionar tem que ter toda uma operação logística funcionando absurdamente bem, né? E essa foi a tua área dentro da empresa. Eu queria que tu falasse um pouquinho da importância da logística. Assim, na verdade, assim, isso que tu falasse, eu vejo assim com uma visão bem sistêmica, né? Por que a gente é líder em digital? Vem da cultura da empresa. Eu te disse que a Admed foi o primeiro computador, né? Lá no século passado, 1998, se eu não me engano, a gente entrou com o projeto Alô Panvel. Tá? E o Alô Panvel, até quem desenhou o sistema fui eu e o Ziza Motim. E aí... Achei que o Luiz Antônio estava nessa... Não, porque eu era da TI, né? E aí, então o que a gente fez? Nós fizemos a chave como sendo o número do telefone do cara e a gente sabia o endereço. E esse sistema, então, foi feito, não existia sistema de call center, né? Tanto que na época tinha o Televendas, que era da Admed, e o Alô Panvel, que era da Panvel, depois os dois foram unificados. Então, assim, essa questão de ser pioneiro em digital já vem da nossa história. Tá? Para o Alô Panvel funcionar,
a gente pensou assim, ó, na época a gente tinha como que 200 e poucas lojas, talvez uma coisa assim, e como nós íamos fazer, porque em algumas lojas menores não se tinha o estoque de todos os produtos, mas nós tínhamos que atender o cliente. Então, nós fizemos no sistema de uma loja verificar o estoque de outra loja. Para isso acontecer, a gente foi pioneiro também na questão da ligação entre todas as lojas. Todas elas tinham, vai lembrar, tinha uma empresa chamada Avante. E a gente tinha, então, uma antena em cada farmácia para fazer a interligação. Depois ela foi evoluindo e tal, a internet privada. Mas o Alô Panvel já nasceu com essa funcionalidade que hoje se encontra na Panvel. Que o pessoal te oferece, olha, tu queres comprar 3 caixas, mas eu tenho só 2 caixas, eu posso buscar em outra que está a certa distância daqui, ou tu podes pegar lá outra caixa. Então, ou te entregamos em casa. Que a gente chama de prateleira infinita, né? Então a logística da Panvel, ela vem da Dimed, tá? E como era Dimed, eu tratava de comprar e vender produtos e tratava da logística também. Então nós sempre tivemos esse eixo muito forte, o eixo da logística, para poder competir no mercado de distribuição que no início era só nosso, mas depois se tornou extremamente competitivo porque vários copiaram a ideia do AZ. Boa, vou te fazer uma pergunta que uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lá com vocês era da importância que tu sempre estava muito atento com educação, e eu me lembro que logo que eu entrei, tu foi fazer um curso na INSEAD. Eu queria te perguntar qual é a importância desse aprendizado contínuo, né? De estar sempre buscando e se reciclando. E também como que se deu, ou como que está dando, né? Essa tua nova posição, que embora não seja absolutamente nova, mas eu acho que ela é uma transformação, sair de uma diretoria executiva ou de uma posição C-level para o conselho. Queria que tu juntasse essas duas perguntas. A questão da atualização, ela é fundamental, né? Porque o mundo é extremamente dinâmico e se tu, vamos dizer, utilizar os conhecimentos só os conhecimentos que tu conseguiu na universidade ou alguma coisa, ele não basta. Eu nasci numa época que era importante ter o canudo, né? Hoje o canudo já é meio básico, a graduação, né? Então, eu fui fazer um curso no INSEAD em 2012, que chamava AMP, Advanced Management Program. Foi super bacana, me deu vários insights que eu apliquei na empresa. Depois eu fiz um curso em Harvard, fiz 4 cursos em Harvard e saí com o título de especialista em estratégia por Harvard. Dom Cabral também. Agora eu estou fazendo um mestrado em engenharia da produção na URGS. Até eu vim para cá, eu larguei a minha dissertação que eu tenho que entregar. Boa, que é bacana. E já tem título ou não? Tem, é sobre compartilhamento de cargas. Tá? Então, as barreiras que tem compartilhamento de cargas, que foi uma ideia. O que acontece na Europa é muito utilizado o compartilhamento de cargas, onde concorrentes botam a sua carga no mesmo transportador. Então, se consegue um ganho de preço nisso e se consegue uma mais efetividade. Isso aí vamos dizer, é relativamente fácil de fazer. Mas as barreiras psicológicas e a questão do concorrente não ver as minhas informações, não ver preço, não ver produto, não ver quantidade, isso é extremamente relevante no Brasil. Então, isso impede de que vá adiante. Os próprios transportadores, porque eu tive que entrevistar atacadistas, transportadores e clientes. E os próprios transportadores, eles já dizem, isso não vai funcionar. Então, tem poucos. Tem algumas iniciativas, mas são poucas e de pouca relevância. Agora, falando, eu me lembrei, por exemplo, a Souza Cruz, que sempre era um produto muito visado, né? Que, remédio também, né? Essas canetas agora devem ser absolutamente visadas. Mas como era muito visado, tinha uma questão muito forte de segurança e já era, na época, uma preocupação de carga compartilhada, mas por uma outra razão, que era a segurança. Mas te escutando falar, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de que também é muita concorrência
e também tiveram que quebrar essa barreira psicológica, são as operadoras de telefone, que elas usam a mesma estrutura de rede para diferentes... Até faz mais sentido para eles aí do que diretamente, né, do que para a questão do compartilhamento de cargas, tanto que eles já estão muito mais na frente. Né? A outra ponta da pergunta que eu tinha te feito era o que muda, quais foram os principais aprendizados de um C-Level, né, na execução assim, para o conselho. Eu demorei um tempo ali, talvez uns 2 anos, cara, para me reformular o que eu ia fazer. Porque o C-Level, ele exige da pessoa uma dedicação quase exclusiva, né? Então, que nem eu falo com o Antônio Napp lá, eu digo, Antônio, quantas horas tu trabalha por dia? Ele, 12 a 14. Era o que eu trabalhava. 12 a 14 horas por dia. Então, isso num dia normalzinho do Napp, como né? média, né? E aí, sábado e domingo e tal. Porque o cliente não pode ficar sem, né? Então, os problemas, eles aparecem, e no varejo, especialmente, assim, como nós temos 25 milhões de clientes, então no banco de dados, né? Então, tu imagina a quantidade de situações diferentes que aparecem que a gente tem que resolver. 24/7, né? Não tem fim de semana também. Então assim, eu tive que me adaptar a diminuir o ritmo e de inventar coisas novas para fazer. Né? Então, eu fui conselheiro de algumas empresas, dei consultoria, sempre procurando como é que eu vou me encaixar agora depois desse 35 anos de como executivo. E assim, ainda bem que eu hoje estou nessa situação, né? Porque eu posso fazer coisas diferentes, estudar coisas diferentes. Tu falasse de filosofia, por exemplo. Eu fui fazer um tratamento nos dentes que me demorou 21 horas. E eu pensei assim, eu ficar numa cadeira de dentista 21 horas, o que eu vou fazer, né? E o que eu fiz? Eu vou estudar uma coisa. Aí eu selecionei podcasts, vários, e fiquei com os fonezinhos de ouvido para ver física quântica. Então, eu fiquei um apaixonado por física quântica. Assistiu o Marcelo Gleisner, aquele cara é bom, né? Não, mas tem vários caras que são proeminentes aí nessa questão. E então, depois que tu aprende física quântica, tu passa a olhar o mundo de uma forma diferente, porque a física dos grandes corpos, né, que a gente conhece, ela é muito diferente da física das partículas. Então, isso, muitas pessoas dizem assim, que coisa diferente e tal, mas tu vê a aplicação prática no dia a dia para essas questões. Então, a questão espiritual também está bastante envolvida com isso também. Hoje, como que está teu dia, assim, curiosidade? Como é que tu divide o tempo que tu se dedica? Porque não é só a reunião de conselho na Panvel, né? Imagino que tu tenha um tempo para pensar na Panvel e aí na reunião de conselho também. Mas, assim, tu tem feito muita viagem para descobrir tendências? Como é que... que tu tem feito no teu dia a dia e como que tu organiza ele? Eu, assim, além da Panvel, eu tenho outros conselhos que eu dou conselho. Né? O conselheiro não pode ficar só com o relatório e ir para a reunião, tu tem que participar e ver como é que está a vida da empresa para ser um bom conselheiro. Então, é uma parte do tempo para isso. Outra parte do tempo, eu me dedico ao mestrado, né? Então, que realmente demanda bastante coisa. Minha esposa é doutora em arquitetura, então ela me estimulou a continuar estudando e ser mestre. Eu jogo golfe, né? Então adoro jogar golfe. Não sou lá grande coisa, esse mas... é o presentinho da PLDA pro teu próximo jogo, campeonato. Já vou jogar e depois vou te mandar uma foto. Tá, boa. Ele aí. Se eu fizer um hole-in-one, assim, eu vou dizer assim, graças a esse aqui. Pô, hole-in-one não é muito mole, né? Mas já cheguei perto, mas não fiz ainda. E então a gente... e viagens, né? Eu procuro sempre viajar. Meus filhos estudam, mas minha filha já estuda nos Estados Unidos e meu filho agora vai para Ítaca, lá em Cornell, que ele passou para lá, então ele vai em agosto. Então a questão dos filhos e a questão de atualização. O ano passado, eu fui para a China com o Caldeira,
eu vi que realmente... Primeiro que o caldeira é excelente. No ano passado foi a primeira vez para a China? Não, foi a segunda vez. Assim, a primeira vez que eu fui para a China foi em 2012. Eu fui lá porque a gente queria prospectar produtos para Panvel, para a linha Panvel, escovas, Marca pentes, marca própria em geral, e a gente comprava de um trader. E então eu fui identificar se valia a pena comprar direto e ter um custo menor. E quando eu fui para a China em 2012, eu saí com 3 impressões. Muita gente, sujo e desorganizado. E daí eu fui agora em novembro com caldeira, novembro de 25, e a única coisa que está igual é muita gente, porque é extremamente organizado, extremamente limpo, é impressionante como as coisas funcionam, né? Então, por exemplo, tu vai pegar um trem, tu não tem ticket, não tem código de barras no ticket ou QR Code, tu pega o teu passaporte, passa e imediatamente ele já reconhece, imediatamente mesmo. Não é que nem aqui que tu tem que botar o passaporte lá. O meu não funciona nunca. Aqui, quando sim, daí, porra, ajeita. Então, o reconhecimento facial lá, por o governo ser controlador, né, eles têm um reconhecimento facial extremamente avançado. Vamos dizer, tu chega num prédio aqui, e meu prédio, eu tenho que ficar lá com a cara aqui, se tem sol, tem que tapar e tal, para ele me reconhecer. Lá na China não é assim. Tem uma multidão, já tem tá uma te câmera, identificando. já está identificado com o teu label ali do que tu é. Então, extremamente organizado. O nível de evolução da China é impressionante. Eu saí de lá em novembro com uma crença. A China já está na frente dos Estados Unidos. Ela está tecnologicamente na frente. Estou vendo robôs agora para trazer. Os robôs da China são superiores aos da Boston Robotics, o mesmo da Tesla. A Tesla ainda não dá para saber, mas eu já vi os robôs lá da Unitree, por exemplo, fazerem coisas impressionantes, né? Então fiquei tão impressionado que e com as oportunidades que tem, que eu resolvi voltar para a China. Então eu fui agora em abril, de novo, daí com uma viagem específica, né, para prospectar negócios. E devo voltar em outubro de novo para lá, porque os negócios estão avançando. É muito impressionante mesmo. Eu não fui, mas participei agora recentemente de um debate que era sobre o varejo na China, e o início da conversa, o Guga Esquifino, que é quem leva muita gente, tipo o Alberto Serrentino lá. Quem leva para lá é o Ricardo Jeromel. Também. Que é irmão do Pedro Jeromel. Ele é um cara fantástico. Pedro Jeromel tem uma Panvel com a PLDA em São Gabriel. Sim? Ele é meu colega no Golfe lá. Pedro. O Pedro. Mas o que eu ia dizer, que daí o Guga fez uma pergunta, quem foi a China há 3 anos atrás, levanta a mão. Daí alguém levantou lá. E quem foi no ano passado, levanta a mão. Sei lá. E quem foi esse ano, levanta a mão. Aí ele diz assim, olha, quem foi há 3 anos atrás não conta. Agora, porque de tanto avanço que tem a China, é impressionante, né? E agora tu falando isso, corrobora. Vou para a última pergunta, Denis. E primeiro te agradecer aí por a tua gentileza de participar aqui desses 10 anos da PLDA. E a gente sempre faz a última pergunta. O que para ti é uma loja nota 10, assim? O que precisa ter para a loja ser nota 10? Primeira coisa é a localização dela, né? Location, location, location. Então, uma loja nota 10 ela tem que estar num lugar muito bem posicionado. Ela tem que ter um estoque bem regulado para ter toda a diversidade de produtos que são vendidos. A gente trabalha com 16, 17 mil itens. E então não adianta se o cara quer comprar o de 10 miligramas e tem de 5 miligramas, então tem várias variações, né? Falando de farmácia. Uma outra questão que é fundamental é o treinamento. Mas antes do treinamento é o ficar de acordo com a cultura da empresa. Maravilha, Denis. Muito obrigado. Valeu, João. Legal que tu está aqui conosco aí. Até o próximo PLDA Talks, então.